Olá, graça e paz. Um prazer estar aqui com você, estar de novo na sua casa. Vamos começar mais uma teleaula de ABD neste dia. Essa aula é para que você possa ter um material de estudo, inclusive junto com esta aula tem também um material, uma apostila com passagens bíblicas, com uma melhor explicação de tudo que nós vamos falar aqui nesta aula, que você poderá baixar, fazer um download no link que está aqui embaixo. Fique à vontade, é um material que você pode usar na sua casa, você pode usar para estudar com a sua família, você pode usar para compartilhar com o seu pequeno grupo e, de repente, ter um material de estudo entre vocês, ou, quem sabe, usar para um discipulado, um a um, utilizar aí para você conseguir ensinar aqueles que são novos na fé nesse momento. Bom, nós vamos dar início nessa aula, claro, seguindo o que a gente tem falado sobre esse tempo de pandemia, esse tempo novo que nós estamos vivendo e que por isso chegou essa teleaula na sua casa. Enquanto não podemos nos reunir no templo, na igreja, por prudência e obediência, nós vamos nos comunicar por aqui. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Fique à vontade, abra a sua Bíblia, estude comigo. Eu vou ler aqui. A partir do versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para que não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e confinamentos e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão em sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Até aqui o versículo 19. Como título dessa aula, nós colocamos ser cristãos em tempo de crise, ser cristão em tempo de pandemia. A gente vê aqui uma palavra profética de Jesus. Esse texto, capítulo 21, é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Não queremos entrar na questão escatológica numa aula mais aprofundada de escatologia, ou seja, sobre o fim dos tempos, mas esse texto é chamado disso. Ele é dividido pelos estudiosos em 4 partes. A primeira parte é essa que nós lemos, que é chamada de o princípio das dores. Esse mesmo texto você pode ler em Mateus, no capítulo 28, e Marcos, no capítulo 13. Também falam desse mesmo discurso de Jesus. A primeira parte, então, é essa que nós lemos, que é do versículo 8 até o versículo 19, chamado de princípio das dores. A segunda parte é a grande tribulação, do versículo 20 ao versículo 24. É chamado assim, é dado esse título. A terceira parte, Jesus fala da sua volta, do seu retorno em grande glória, do versículo 25 ao versículo 28, 29. E o final, Jesus traz algumas instruções acerca de vigilância e oração para os cristãos, do versículo 29 até o 36, até o final desse capítulo. Eu não quero entrar na questão escatológica, mas prendemos nessa primeira parte em que é chamado de princípio das dores. A gente vê Jesus aqui com seus 12 discípulos. Eles estavam admirados com o que viram, as pedras que viram no templo de Jerusalém.
Eles estavam admirados com a grandeza daquilo, e Jesus começa dizendo: chegará um tempo em que não sobrará pedra sobre pedra. Essa é uma profecia que Jesus falava. Daqueles 12 homens que estavam ali ouvindo Jesus, eles não conseguiam imaginar naquele momento em que Jesus falava no Monte das Oliveiras, depois de sair de pregar no templo, eles não conseguiam ter essa verdadeira noção do que iria acontecer nos tempos vindouros. Nesse tempo, que é chamado de princípio das dores, eu não quero entrar nas questões pormenores disso, mas o que a gente sabe é que a primeira vinda de Jesus já aconteceu, e é essa que nós estamos lendo, é um relato de quando ele andou nesta terra, ensinou os seus discípulos e deixou ensinamentos para nós. Esse pedaço, esse tempo da história irá acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós também sabemos que a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu, e ele relata aqui como isso irá acontecer. Então, entre essas duas pontas, entre as duas vindas de Jesus, vai acontecer algo chamado princípio das dores. E muito do que Jesus profetizou aqui realmente se cumpriu e está se cumprindo nesse tempo. Os próprios discípulos experimentaram algo desse tipo. A gente pode lembrar, e aqui eu vou colocar numa ordem cronológica, não que Jesus tenha falado nessa ordem, mas eu quero demonstrar para você algo da profecia de Jesus aqui neste tempo, no Monte da Oliveira, para aqueles homens, que se cumpriu. Jesus, por exemplo, fala de perseguição da igreja. A igreja foi marcada por início da sua perseguição com o apedrejamento de Estevão. Aqui na esquerda, um afresco, uma figura, uma ilustração, uma pintura do século XVI que relata esse apedrejamento de Estevão e os céus abertos. Ele viu os céus abertos. Pedro é apedrejado, mas ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus, recebendo-o de pé na glória. A gente vê esse tempo em que a igreja estava em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, a pregação era de Jerusalém, mas por causa dessa perseguição que teve início com o apedrejamento de Estevão, ela se espalhou por todo o mundo conhecido. Jesus também fala de que eles seriam presos, seriam levados à presença de governadores e reis. Aqui na direita, uma ilustração do apóstolo Paulo sendo levado diante do governador e tendo que se defender por causa da palavra de Jesus. A gente também vê Jesus falando a respeito de que surgiriam pessoas falando em seu nome, falsos cristos, falsos profetas. Ainda no tempo dos apóstolos, eles também tiveram que combater diversas falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos mestres que surgiam no meio da igreja. Algo da profecia de Jesus que se cumpriu e está aí escrito no livro do Atos dos Apóstolos para a gente poder relembrar e provar e saber que o Jesus profetizou estava se cumprindo. Jesus também profetizou sobre a destruição de Jerusalém, sobre a destruição do templo, quando ele falava: chegará o dia que não sobrará pedra sobre pedra. E de fato, houve uma rebelião dos judeus, uma revolta dos judeus, e fez com que Roma enviasse para aquela região 5 legiões completas, e uma legião inteira, formada por 6.000 soldados, é assim que alguns historiadores contam, invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, que está até hoje destruído. As pedras que não iriam sobrar estão caídas até o dia de hoje para serem relembradas, para serem vistas por quem quiser ver como essa profecia de Jesus se cumpriu, como Jesus preveu, profetizou e se tornou verdade. Mas Jesus também fala de muitas outras coisas. Algumas estão na história. Por exemplo, ele fala de terremotos ou grandes acontecimentos naturais. Isso a gente compila todos os evangelhos paralelos, também Mateus e Marcos, a gente começa a entender algumas coisas melhor. Ele fala de terremotos e acontecimentos naturais que iriam acontecer. Recentemente, por exemplo, nós lembramos do tsunami que destruiu a Indonésia. Algo muito próximo de nós, da nossa história, do nosso tempo de vida, que foi um grande fenômeno natural que assustou todo mundo. Naquele dia, naquela época que isso aconteceu, muitos lembraram dessa profecia de Jesus, em que ele próprio disse que isso iria acontecer. Mas ainda naquele tempo antigo, no tempo dos apóstolos, eu queria chamar a sua atenção para algo que aconteceu fenomenal. No ano de 79 depois de Cristo, ou seja, apenas alguns anos após a destruição de Jerusalém, o Monte Vesúvio,
aqui marcado no mapinha para você conseguir ver, lá no noroeste da Itália, ele entrou em erupção. E alguns estudiosos colocam que suas cinzas e chamas cobriram toda essa área de mar aqui. Essa região inteira ficou por 3 semanas de noite devido às cinzas e chamas que cobriram essa região. A cidade de Pompeia, aqui você vendo nessa foto aqui à direita, à esquerda, foi completamente destruída. Você vê lá atrás o Monte Vesúvio, hoje chamado de Monte Vesúvio, e que está adormecido, mas era um vulcão ativo. A cidade foi completamente destruída e a cidade de Pompeia era um local conhecido como o centro financeiro do Império Romano. Aqui algumas outras fotos para você, o Monte Vesúvio, a cidade destruída. Tudo está destruído e essas são as ruínas que estão lá para que a gente possa lembrar do que aconteceu. Tenho certeza que esse fenômeno, nessa época, presenciado pelos próprios apóstolos, os remanescentes, os que ainda estavam vivos, se tornou como um memorial, uma marca também daquilo que Jesus falou, de que grandes fenômenos naturais iriam acontecer no tempo, entre a primeira e a segunda vinda dele. Jesus profetizou sobre isso. Eles também lembraram do que aconteceu, pelo que aconteceu, do que Jesus havia falado. Eu tive a oportunidade de estar lá em Pompeia, uma cidade grande, toda em ruína, toda destruída. O centro financeiro, muitos bancos, muito tesouro do Império Romano foi destruído naquela cidade. Uma grande crise financeira tomou conta de todo o Império Romano, que também atingiu aquela região de Jerusalém, da Ásia. A gente vê em Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, Paulo coletando, fazendo uma coleta para poder levar mantimentos, levar recursos para a igreja que estava em Jerusalém, que não conseguia sobreviver, fruto de uma catástrofe, de uma destruição que levou fome para aquele povo. A gente também lembra das perseguições que Jesus falou. Paulo foi preso, Pedro foi preso, todos aqueles apóstolos, com exceção de João, receberam mortes terríveis devido à perseguição. Um memorial que está até os dias de hoje é o Coliseu em Roma. Está lá como um memorial, está lá como uma lembrança, uma marca do que os cristãos viveram naquela época. Muitos foram mortos a fio de espada, comidos por animais, queimados vivos, crucificados neste lugar por causa da sua fé. Nero, por exemplo, o imperador, botou fogo na cidade, culpou os romanos e uma grande perseguição teve início. Aliás, essa perseguição durou por mais de 300 anos, por 10 imperadores romanos, perseguindo e destruindo a igreja por ser de Jesus. Jesus estava profetizando sobre isso. Jesus estava falando sobre isso nessa profecia e que se cumpriu. Mas ele também fala de outras profecias. Ele também fala de outros acontecimentos que iriam marcar. E é sobre esse que eu quero chamar a sua atenção e lembra um pouco do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ele fala de pestes, de fome, guerras e rumores de guerras. E se a gente pensar, nunca mais deixamos de ouvir falar de guerras, rebeliões. Recentemente, os Estados Unidos mandou um porta-aviões aqui para a costa da Venezuela. Botou a cabeça do Nicolás Maduro a prêmio, 15 milhões de dólares. Aqui do nosso lado, do lado do nosso país, a gente vê falar de guerras na Europa, a gente vê falar de guerras no Oriente Médio, guerras por todo lado, e Jesus fala, não tenham medo e não se preocupe, isso é necessário que aconteça, mas o fim não está próximo. Mas ele fala de pestes, de fome. A gente vê fome em muitos lugares, inclusive no Brasil, e pestes. Hoje, pela essa palavra bíblica que está escrito aqui, nós podemos dizer que estamos vivendo uma peste. A peste do coronavírus ou do Covid-19. Mas essa não foi a única na história da igreja. E eu queria chamar a sua atenção para isso. E mais ou menos 160 depois de Cristo, ainda no segundo século, uma grande peste chamada Praga Antonina tomou conta do Império Romano. Essa praga começou numa guerra entre Roma e esse Império Parto, que fica aqui no Oriente Médio. Aqui o Império Parto está sendo demonstrado aqui.
Essa guerra, eles tiveram uma vitória, uma grande batalha, uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Mas eles tiveram contato com um vírus, com uma doença que dizimou grande parte do exército romano e muitas pessoas naquela época. Cerca de 20% da população do Império Romano morreu devido a essa peste, chamada de peste ou praga antonina, e hoje se conhece, foi o vírus da varíola que causou isso. Essa praga ela foi espalhada principalmente pelo exército romano. O exército que teve contato com essa praga lá no Oriente Médio foi levando, espalhando essa praga ao voltar para suas casas, ao voltar para suas cidades, visitar suas famílias. Espalhou essa praga por todo o império. Roma se viu destruída, se viu em meio a uma pandemia. A cidade de Roma, a capital romana, as pessoas tinham que ficar em quarentena. Existem relatos dessa época, existem relatos dessa praga. Mas o que é mais interessante a respeito dessa praga, este homem, chamado Cláudio Galeno, ou Galeno de Pérgamo, era um físico, um médico romano muito famoso daquela época. Ele era natural da cidade de Pérgamo. E quando ele viu a praga estourar e destruir a cidade de Roma, se espalhar pela cidade de Roma, onde ele morava, ele resolveu fugir de volta para sua cidade natal. E lá ele teve contato com os cristãos. Quando a praga chegou na cidade de Éfeso, ele estava em Pérgamo, mas ele foi chamado para Éfeso, uma cidade maior, um centro urbano muito maior, e a praga estava devastando aquela cidade. Ele foi chamado pelo império para ajudar na cidade de Éfeso a conter aquela praga como médico, como cirurgião, físico. E ele teve contato com alguns cristãos na cidade de Éfeso. E o relato dele é que esses cristãos tinham uma visão diferente daquela praga. Esses cristãos se informavam de maneira diferente, eles não tinham medo daquela praga e se comportavam diferente. Eles viam de maneira diferente. Enquanto Roma colocava aquela praga como um castigo dos deuses, era o Deus terrível, um Deus terrível e mau, castigando a população. Os cristãos diziam que, na verdade, aquela praga era uma consequência do afastamento da humanidade do único e verdadeiro Deus. Esse homem, o Cláudio Galeno, ele pega essa informação e é chamado de volta pelo imperador para Roma, para ajudar. Ele cria quarentenas, ele cria maneiras de se proteger daquela praga, mas ele espalha a mensagem de esperança que os cristãos em Éfeso deixaram para ele. Não era um Deus maluco, um Deus terrível que estava castigando, mas era uma consequência do afastamento que as pessoas tinham do único e verdadeiro Deus. Esse homem espalhou o evangelho pelo império. Esse homem pôde fortalecer os cristãos que estavam sofrendo por aquela praga. Assim como a perseguição na igreja que começou com Estevão, que parecia que ia parar a igreja, na verdade espalhou o evangelho de Jesus. Uma praga que também serviu para fortalecer a igreja, fortalecer os cristãos por todo o Império Romano, por causa de um médico que teve contato com os cristãos e que se portavam e que entendiam aquela praga de maneira diferente. Mas essa não foi a única. Alguns anos depois, em 250 a 270 depois de Cristo, ou seja, cerca de 70, 80 anos depois dessa praga de varíola, uma outra praga atingiu o Império Romano, dessa vez de sarampo. O que é interessante é que sarampo é um vírus que está conhecido, vive conosco até os dias de hoje. Muitas pessoas conhecem como vírus de criança, uma doença de criança. Mas essa doença devastou. Milhões e milhões de pessoas morreram no Império Romano entre os anos 250 e 270 depois de Cristo. Os imperadores perseguiam a igreja. Houve um decreto de um imperador chamado Décio para matar os cristãos logo antes dessa praga estourar. Esses cristãos que não serviam, que não sacrificavam aos deuses romanos. Era uma lei, era para matar. Um cristão que era líder da igreja na cidade de Cartago, norte da África, ele se recusou a seguir essa ordem. Esse cristão era o Cipriano, conhecido como Bispo Cipriano, no período patrístico da igreja. Aqui no norte da África está Cartago. A história conta que o vírus ele foi levado
do sul da África, mais ou menos da região da Etiópia, pelos carregamentos de grãos que vinham até essa região e aqui embarcavam nos portos para abastecer Roma e todas as cidades maiores do Império. O imperador Décio, esse aqui à esquerda, queria que os cristãos fossem destruídos, perseguindo a igreja. Cipriano se protegeu com espada, Cipriano se defendeu e se recusou a seguir aquele decreto. Por causa do decreto, muitos cristãos apostataram da fé, muitos cristãos saíram da igreja com medo. E a praga ficou conhecida como praga de Cipriano, porque quando essa praga atingiu o Império Romano, esse bispo chamado Cipriano e o seu auxiliar Dionísio, eles começaram a espalhar cartas por todo o Império Romano para os cristãos. Muitos quiseram voltar para a igreja com medo daquela praga. Cipriano então espalha cartas, espalha mensagens para todos os cristãos do Império Romano, para todos os lados. Essas cartas diziam que as pessoas, os cristãos, não deviam chorar, não deviam sofrer pelos que morreram, porque estavam no céu. Seus parentes que haviam morrido, sendo cristãos, estavam no céu, mas eles deviam se esforçar pelos vivos. Eles deviam se esforçar para atender aqueles que estavam vivos e não mais chorar pelos seus mortos. Essa foi uma estratégia que Deus deu e usou o Cipriano, o bispo Cipriano, líder da igreja em Cartago, para espalhar essa mensagem. Isso fortaleceu a igreja. A igreja deixou de ter medo do vírus, deixou de ter medo da morte e passou a ajudar aqueles que necessitavam. Fortaleceu a fé daqueles cristãos que estavam espalhados por todo o Império Romano. E ficou conhecido justamente a praga de Cipriano por causa desse bispo e por causa dessas cartas que ele mandou para todo lugar. Anos depois, cerca de um século depois, um novo imperador chamado Marco Júlio, alguns chamam assim, ele escreveu dizendo com pesar de que os cristãos haviam se espalhado, a igreja cristã havia crescido por causa desse tempo, porque eles ajudavam não somente os da fé, mas ajudavam a todos que necessitavam. As pessoas tinham esperança em Cristo, as pessoas tinham esperança nos cristãos. Ele escreveu com pesar também num novo tempo de perseguição da igreja. Existe um historiador que coloca esse tempo, as cidades, os locais onde tinha uma comunidade cristã, como tendo metade das mortes que outras cidades experimentaram, porque os cristãos estavam lá cuidando e ajudando, não só dos crentes, mas de todos que precisavam. Mais uma praga que invadiu o mundo conhecido, mas que serviu para fortalecer e transformar a igreja. Esse é um período conhecido como um grande evangelismo que aconteceu naquela região por causa do comportamento e da atitude dos cristãos perante a morte do decreto de Décio e perante a morte, enfrentando um vírus terrível que causava morte naquele tempo. No material que você está recebendo, você também vai poder ler um pouco mais sobre isso, eu explico um pouco mais, inclusive como o vírus se espalhou, a quantidade de mortos em todos os dois casos, como que isso aconteceu. Mas teve uma outra peste ainda, outra no tempo da Reforma Protestante, em 1527, a peste bubônica, conhecida como peste bubônica, estava devastando toda a Europa, estava destruindo milhões e milhões de pessoas morrendo. A atitude normal das pessoas era quando a peste chegava numa cidade, quando aquela doença começava em uma determinada cidade, as pessoas fugiam, as pessoas saíam daquele local. Essa cidade, chamada Wittenberg, foi atingida. Era uma cidade de uma pessoa muito conhecida, Martinho Lutero. Martinho Lutero enfrentou essa peste bubônica e escreveu muitas coisas a respeito disso. Ele escreveu incentivando os cristãos, como os cristãos deviam agir. Ele disse que ele ficaria sim de quarentena, ele ficaria sim resguardado, mas aqueles que precisassem dele, ele estaria pronto para ajudar. E ele escreve para os governantes e autoridades cristãs, dizendo, não abandonem seus postos. Médicos, a hora que essa peste chegava, abandonavam a cidade, com exceção dos médicos cristãos. Líderes de igreja fugiam, com exceção dos cristãos. Governantes, prefeitos, fugiam com medo daquela praga, com exceção dos cristãos que permaneceram a ajudar aqueles que precisavam.
A consequência dessa praga, infelizmente, a filha de Martim Lutero faleceu dessa praga. Mas o filho dele, Paulo Lutero, por causa dessa praga, estudou medicina, se tornou um médico e anos depois era o médico oficial de muitos nobres saxãos, muitos nobres daquele local, que governavam aquele local, e ajudou, alguns historiadores colocam isso, por causa dos nobres que se convertiam, a igreja cristã, a igreja reformada, pôde se manter de pé após a morte de Martinho Lutero, por causa dos nobres, dos governantes que se converteram com as mãos de médico, com as mãos de medicina de Paulo Lutero, filho de Martinho Lutero. Um reformista, alguém que transformou a igreja no tempo da reforma, no tempo em que a gente mais pensa como um crescimento e um avivamento da igreja, foi atingido por uma peste. E o comportamento dos cristãos, a maneira como os cristãos agiram, pôde transformar a vida de muitas pessoas. A consequência dessa praga, um médico pôde transformar a vida de muitas pessoas e ajudar a muitos. A história coloca que o Paulo Lutero também criou muitos remédios, em que ele mandava os remédios de graça para quem precisava, e junto da bula no remédio vinham passagens bíblicas, vinham mensagens de coragem, vinham mensagens de ânimo. Eles colocam como o Paulo Lutero também tendo recebido muitos doentes na sua vila, um local onde ele morava, para cuidar dessas pessoas de graça, como sendo cristão, ajudando aqueles que precisavam. Uma peste, no tempo da reforma, mas que ajudou, que contribuiu para fortalecer a mensagem de Cristo naquele lugar. Mais recentemente, nós temos uma outra peste, a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola atingiu todo mundo. Ela começou no final da Primeira Guerra Mundial e a fome, o desespero, a falta de recursos causada pela guerra ajudou a produzir muitas mortes por causa dessa gripe, inclusive chegando no Brasil. Recentemente, aqui nas redes sociais, circulou esse folheto de conselhos ao povo sobre a influenza espanhola, sobre a gripe espanhola, e fala sobre evitar aglomerações, fala sobre quarentena, fala algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, com o que está se passando hoje. A gente vê aqui, por exemplo, um jornal do Rio de Janeiro, o Rio é um vasto hospital, como essa gripe espanhola atingiu os grandes centros, atingiu as grandes cidades, muitas e muitas pessoas morreram disso. Eu tenho na minha família pessoas que contam como foi esse tempo, que muitos parentes morreram nessa época, nessa gripe espanhola. Meus tios-avós, 2 tios-avós faleceram disso. Muitos vieram da Itália fugindo dessa gripe espanhola e vieram parar no Brasil, e hoje eu estou aqui também em função, em consequência dessa gripe. Mas essa gripe, poucos pensam a respeito do como essa gripe pode ter contribuído para a igreja. Olha que interessante. Essa gripe aconteceu nos anos de 1918 a 1920, mais ou menos. Pouca gente sabe, mas se essa gripe é o mesmo H1N1 que ressurgiu com força em 2009 e que está de novo até hoje conosco. Inclusive, o tempo de vacinação inclui a H1N1, a gripe espanhola. Mas esse tempo, alguns anos antes, cerca de 15 anos antes, o mundo inteiro estava experimentando um grande avivamento. 100 mil pessoas convertidas no país de Gales, Japão, Austrália, a África sendo tomada pelo Evangelho e principalmente o mais famoso deles, Rua Azusa, que começou em 1906 e que foi um tremendo movimento de avivamento até 1913. Ou seja, alguns anos antes da gripe espanhola. O que pouca gente sabe é que esse evangelismo, esse avivamento que atingiu o mundo provocou um grande evangelismo. Esse evangelismo se espalhou por todo o mundo, esse evangelismo levou cristãos a se espalharem por todos os lugares. E essa gripe espanhola que atingiu o mundo poderia parar a igreja, poderia parar o movimento evangelístico. Mas o que os historiadores colocam, os teólogos que estudam história desse tempo, colocam é que essa praga, essa peste fez justamente o contrário. A gripe espanhola atingiu de cheio os grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro.
Grandes cidades, onde tinham mais aglomeração de pessoas, ela devastou realmente. E por causa disso, os evangelistas que estavam nessas grandes cidades começaram a se espalhar para o interior. Muitas igrejas foram fundadas após esse tempo, porque esses evangelistas não estavam mais agora nos centros urbanos lotados, mas estavam evangelizando também outros locais, outras regiões do mundo. Aqui, nessa aula, nós vemos o William Seymour, o grande responsável pelo avivamento da Rua Azusa, Evan Roberts, o responsável pelo avivamento no país de Gales, e o Torrey e Alexander. Torrey e Alexander, os dois que foram responsáveis pelo avivamento na Austrália e por muitos países da África. Esse avivamento que levou o evangelismo para o mundo todo, inclusive para o Brasil, podia ter sido parado por uma gripe, por um vírus, mas na verdade contribuiu para chegar no interior. A Convenção Batista Brasileira, ela conta de diversas igrejas que foram fundadas na década de 20 no interior do Brasil, no interior da Bahia, do Mato Grosso, no Amazonas, inclusive no estado do Rio. Na lista lá da Convenção Batista Brasileira está a igreja de Pádua, a igreja de Natividade, igrejas batistas que foram fundadas na década de 20 em consequência do evangelismo que saiu para o interior por causa de uma gripe espanhola que atingia as grandes cidades. Mesmo uma peste não conseguiu parar o evangelismo, pelo contrário, ajudou a evangelizar. Mas nós temos que ter fé. Como nós vemos aqui na palavra, na profecia de Jesus, muitas coisas se cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo, estão acontecendo, mas algo importantíssimo ele fala. Nos versículos 18 e 19. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Glória a Deus. Palavras de Jesus para os nossos dias de hoje. Palavras de Jesus, olha, pode ter peste, pode ter praga, pode ter o que for, mas nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Nós não seremos mortos, destruídos por causa de nenhuma pandemia, terremoto, perseguição, morte, nada nos separará do amor de Cristo. E está se cumprindo. O comportamento de cristãos em tempos de pandemia na história provocaram um avivamento e provocaram o fortalecimento da igreja, e é tempo de novo da igreja se fortalecer e sair forte de um tempo de pandemia, de coronavírus, que está de novo atingindo o mundo mais uma vez tentando abalar a igreja. Templos estão fechados, mas a palavra de Deus está sendo pregada. Templos estão não podendo reunir pessoas, mas a igreja está se congregando mesmo à distância. Para isso, para finalizar, eu queria chamar a tua atenção para uma mensagem, para algo que aconteceu nos tempos de Jesus. Isso está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. Esse texto narra uma cena de os discípulos entrando no barco para ir para o outro lado. Jesus estava no barco quando um vendaval atingiu aquele barco, atingiu aquelas pessoas. Um vendaval chegou neles e começou a sacudir, a balançar o barco. Na tipologia bíblica, naquilo que a Bíblia coloca como simbolismos para nós, o barco representa a igreja e representa também eu e você, que somos igreja. As ondas, o vento, representa as dificuldades, as tribulações, algo que pode acontecer, as aflições que o próprio Jesus falou que teríamos. A gente vê homens experientes naquele barco com medo de morrer. Tamanho era aquele vendaval, tamanho era o vento e as ondas que atingiam aquele barco. E algo me chama a atenção nesse texto. Algo me chama a atenção que estava acontecendo ali. 3 perguntas marcaram esse episódio, 3 perguntas marcaram essa época, o que estava acontecendo ali. A primeira é: mestre, não te importa que morramos? Ou mestre, você não se importa que isso está acontecendo? Jesus estava no barco, mas dormindo, acordaram o mestre para dizer: mestre, não se importa? Muitas pessoas, mesmo cristãos nos dias de hoje, estão se perguntando: Senhor, o Senhor não está vendo? Muitos, inclusive, não cristãos, usam isso para dizer se existe um Deus realmente tão bom, porque Ele permite que isso aconteça. É a mesma pergunta: mestre, não te importas?
É a mesma coisa que aqueles discípulos estavam perguntando. Senhor, não te importas? É claro que o Senhor se importa, por isso ele colocou que nenhum fio de nossa cabeça seria atingido. É claro que ele se importa conosco, é claro que ele se importa com o que está se passando, mas precisamos entender que Jesus estava naquele texto em paz. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Quando Jesus fala, que vimos na outra aula, que ele nos dá a paz dele, é a paz de Jesus que o mundo não entende. Jesus estava em paz. Estar em paz é entender que não é uma ausência de vento ou onda, mas é justamente em meio à onda e o vento é que nós temos paz. Em meio à onda e o vento nós podemos ter paz, porque Jesus está no barco, ele está no controle. Ele está sabendo exatamente o que está acontecendo. É no meio daquela pandemia que aconteceu na história que nós estudamos, é que a igreja pôde se mostrar e a palavra de Deus se espalhar. Em meio a uma dificuldade é que a gente pode viver a paz de Cristo, aquilo que Cristo está falando conosco. Na verdade, até muito mais, a palavra de Deus diz para a gente, em Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá a chama em ti. Ele não está dizendo que se passar pela água ou pelo fogo, mas ele está dizendo quando. É uma questão de tempo, é uma questão de que vai acontecer. No mundo tereis aflições, é uma promessa. Mas quando isso acontecer, mesmo que você passe pelas águas, quando você passar pelas águas, quando passar pelo fogo, a força da água e do fogo não vai te destruir. A força da água e do fogo não vai ser contra a sua vida, não vai destruir a tua fé, não vai destruir aquilo que Deus colocou para você. É uma questão de quando. A segunda pergunta que nós vemos ali acontecendo é o Jesus que faz. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Essa é uma pergunta que eu acho que é feita diretamente para nós, cristãos. No texto de Isaías, capítulo 43, versículo 1, a primeira coisa que Deus fala é: não temais. Não precisamos ter medo. Jesus está no barco. Não precisamos ter medo. Jesus está conosco. Aliás, em Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar sobre essa questão. É uma questão de fé. Hebreus capítulo 6, ele vai falar sobre a questão de descanso. Há um descanso que nós podemos encontrar no Senhor. Mas a fé é a convicção, a certeza das coisas que não estamos vendo. Então, por mais que não estamos vendo o resultado, não estamos vendo o agir de Deus nesta hora, temos fé que Deus está agindo. Temos fé que Jesus está no barco e podemos descansar e ter essa paz com Ele. Ele acredita em nós, nenhum fio de vossa cabeça se perderá. Precisamos ter fé e aplicar essa fé nesse tempo. No material que você está recebendo aí, você pode estudar um pouco mais sobre isso. Você pode ver um pouco mais algumas outras passagens da Bíblia que te estimulam a fé e a descansar no Senhor, a ter paz no Senhor. Não precisamos ter medo, não precisamos ter medo do que está acontecendo, mas crer que Jesus está no barco e está fazendo algo muito maior pela minha e pela sua vida. Não precisamos ter medo a respeito disso, porque a igreja, eu e você, na verdade, podemos estar sendo fortalecidos neste tempo de pandemia, como a história conta. E por último, a última pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que está no barco? Essa pergunta eu creio que será feita após esse tempo de pandemia. Aquelas pessoas que vão ver Jesus na sua vida, aquelas pessoas que vão ver Jesus agindo através de você, vai fazer a pergunta: quem é este que te protegeu? Quem é este que te guardou? Que Deus é este que te deu essa confiança? Que Deus é este que você continua feliz e alegre no mesmo tempo de dificuldade? Que Deus é este que você serve? Será uma pergunta que será feita depois desse tempo. Não precisamos ter medo. A fé que precisamos aplicar, ela não vai agir nesta hora como uma varinha de condão. Apesar de eu acreditar que isso é possível, a gente vê Jesus declarando e o vento e o mar se acalmando na mesma hora, mas não é esse tempo agora.
Isso não pode acontecer neste tempo, porque a palavra de Deus será pregada através disso. E as pessoas, quando perguntarem quem é este, você vai poder dizer, você vai poder declarar, você vai poder falar para o Senhor, quem é este? Este é aquele que com Deus Pai e o Espírito Santo é um só. Este é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é a videira verdadeira, este é o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas está vivo e reina. Quando passar e as pessoas perguntarem para você quem é este que você tanto tem fé, quem é este que te sustentou, quem é este que te segura o teu ânimo de pé, você vai poder dizer, este é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. A palavra de Deus poderá ser espalhada muito mais. Aliás, precisamos inclusive estar preparados para um tempo pós-pandemia, para um tempo pós-confinamento, pós-isolamento social, em que as pessoas irão buscar o Senhor. Hoje, recentemente, o Google divulgou alguns relatórios, e um relatório me chamou a atenção. Depois de Covid-19, depois de coronavírus, a pesquisa mais feita no mundo inteiro tem a ver sobre religiosidade, Deus e Jesus Cristo. As pessoas querem saber sobre Jesus Cristo. Aqueles que não conhecem, que não têm a mesma fé minha e sua, eles querem saber sobre Jesus Cristo. Eles estão preocupados, eles estão querendo saber se esse é um dos sinais. Mas a gente poderá dizer, no final, quem é este? Este é aquele que nos salva, este é aquele que nos resgata, que limpa os nossos pecados e nos aproxima de Deus. Este é Jesus Cristo. Que você seja abençoado nessa manhã, seja abençoado nesse dia. E para finalizar, eu queria fazer essa oração junto com você. Então feche seus olhos onde você estiver, confia no Senhor e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque o próprio Jesus nos fala de tempos difíceis, mas nos dá tantas promessas maravilhosas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo tempo que o Senhor tem deixado para nós, tem dado a nós para Te buscar e nos fortalecermos na Tua palavra, no Teu Espírito e na comunhão contigo. Fortaleça, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta aula. Fortaleça cada casa, cada família, cada barco, ó Deus, representado nesta hora. Que essas ondas e o vento, ó Pai, que possam atingir o barco. Não deixem que os meus irmãos tenham medo, que eles possam ter a mesma paz que o Jesus representa neste barco, a mesma paz de Jesus que Jesus nos deu, que possamos, ó Deus, em cada barquinho espalhado por todos os lados agora, por todos os lares, Senhor, possam receber o renovo do Senhor e uma esperança de que assim como a igreja de Cristo venceu todas as tribulações, todas as pestes, perseguições e pragas, nós vamos vencer neste tempo e vamos levar a palavra do Senhor para todo lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado e que você possa compartilhar essa palavra ensinando para outras pessoas também. Graça e paz.